Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês assistiram esse vídeo, mas fica aí minha saudação. O conteúdo de hoje que a gente vai trabalhar é denotação, conotação, polissemia e ambiguidade. São 4 assuntos molezinha, chuchu beleza, super simples de serem trabalhados. Em primeiro lugar, vamos definir o que é denotação e o que é conotação. Denotação é quando você utiliza a palavra no seu sentido original, no seu sentido real, o sentido que está no dicionário. E a conotação é quando você utiliza essa palavra num sentido mais amplo, quando você enquadra ela nas figuras de linguagem, ok? Daí a gente tem uma tabela de comparativos para esclarecer melhor denotação versus conotação. A denotação tem uma significação restrita e a conotação tem uma significação mais ampla. E a gente vai ver isso com os exemplos que forem citados, ok? Fica muito mais claro trabalhar. Primeiro. Segundo, ela é uma palavra, a denotativa, ela é usada no modo automatizado. Padrãozinho, tá ali. O sentido dela é restrito, fica dentro da caixinha, não tem a multiplicidade de possibilidades de significados. Agora, no sentido conotativo, essa palavra é usada de modo criativo. Mais uma vez, falando sobre a denotação, é uma linguagem comum, e sobre a conotação, é uma linguagem rica e expressiva. Utilizando como exemplo a palavra doce, doce geralmente a gente pensa, num primeiro momento, se for olhar pelo sentido denotativo, o sentido real, original, a gente vai ver que é algo de comer com sabor adocicado. Então, ou vai ser um doce, uma bala, um chocolate, um doce, né? Uma bala, um chocolate, um pudim, tudo isso se refere a doce. Só que quando a gente traz para a linguagem conotativa, a gente vai trazer um novo significado para essa palavra. Se eu falo que a menina quer um doce, ela quer algo para comer que tenha sabor adocicado. Mas se eu disser que a menina é um doce, eu já não estou falando da docilidade do paladar. Eu estou falando da amabilidade dessa menina. Ela é uma menina amável, ela é uma menina adorável. Então essa palavra doce assumiu outros significados, ela assumiu outras características que não aquela original, ok? Outro exemplo que a gente pode observar também, essa diferença de denotação e conotação, é o verbo relampejar. Você fala, relampejou durante toda a noite. É o ato, aquele fenômeno da natureza, né? A natureza realiza aquele fenômeno de liberar raios por conta do choque das nuvens, toda aquela história da ciência que a gente já sabe. Agora, isso é sentido denotativo. Quando eu vou utilizar a palavra relampejar no sentido conotativo, eu posso utilizar o quê? Seus olhos relampejaram de ódio durante toda a noite. Quer dizer que saíram raios dos olhos da pessoa? Não, não necessariamente, não de fato, né? A não ser que a pessoa fosse um desenho animado, um anime que a gente bota raios e saem raios dos olhos de alguém. Mas isso é num desenho animado. O ser humano não é capaz de realizar essa ação, mas do que essa frase quer expressar? Que essa pessoa sentia muita raiva, muito ódio, era como se saíssem raios dos olhos dessa pessoa. Então, é o sentido conotativo, é o sentido figurado, é o sentido novo que aquela palavra assume, diferente do seu sentido original. Tanto nos exemplos que eu dei, de doce e de relampejar. Quando falamos sobre a ambiguidade, ela cruza o caminho da conotação. Como assim, Ludmila? Ela assume aquele papel em que a palavra ou a frase ou a expressão pode ter mais de um sentido. Não só a palavra em si, mas todo o contexto vai trazer uma duplicidade de sentidos ou mais de uma possibilidade de interpretação. Por exemplo, a tirinha que eu vou colocar para vocês vem falando a história do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, em que ele fala, chega um repórter, né, como vocês podem ver, dengue, querem exterminar com você. O que você diz sobre isso? Aí ele responde, é o fim da picada. Essa picada pode admitir duas possibilidades de interpretação. Picada do mosquito de fato picar o ser humano e transmitir a dengue, ou a expressão o fim da picada é o quê? O fim da linha acabou,
me dei mal, finito. Então, essa multiplicidade de sentidos atribuídos a uma palavra, frase ou expressão, nós vamos chamar de ambiguidade. Ainda sobre a ambiguidade, nos textos humorísticos, nos textos publicitários, na poesia, o duplo sentido ele é aplicado intencionalmente com o propósito de criar ou dar ênfase àquela informação que é transmitida, com o objetivo de tornar a mensagem mais expressiva. Nesse momento em que ela é tornada mais expressiva, o leitor, ou ouvinte, ou observador, ele vai ter a sua atenção chamada para aquela mensagem que é transmitida e vai ter uma breve reflexão, ou vai provocar o humor, vai provocar o riso, depende da intenção com que é produzido esse material. E para fechar, nosso conteúdo super simples, nós temos a polissemia. A polissemia é a propriedade de uma mesma palavra apresentar variados significados dentro de contextos diferentes ou contextos distintos, ok? O exemplo que eu trouxe para vocês é da palavra cabeça. Essa palavra, ela não vai mudar a grafia, ela não vai mudar a sua sonoridade, mas o significado dela vai depender do contexto em que ela é aplicada, ok? Os exemplos que eu trouxe são: não estou com cabeça para isso. 2. Minha cabeça está doendo. 3. Você é a cabeça do projeto. Ou poderia ser: você é o cabeça do projeto também. Primeiro, na 1, não estou com cabeça para isso, tá falando que eu não estou com paciência, eu não estou com tempo, não estou com disponibilidade para isso, para a situação que está sendo apresentada. 2, minha cabeça está doendo? É essa parte do corpo humano mesmo, ok? Sentindo dor na própria cabeça. 3, você é o cabeça ou a cabeça do projeto. Quer dizer que você é o líder daquele projeto que está sendo apresentado. Então, a palavra cabeça é uma palavra polissêmica porque ela apresenta vários ou variados significados dependendo do contexto em que ela se aplica. Mais um exemplo para polissemia, vamos utilizar da palavra trabalho. Na primeira frase 1, esta minha vida é só trabalho. Frase 2, esse menino precisa de um trabalho. Frase 3, o trabalho dele é só carimbar documentos. Ele quase não tem trabalho. Vamos lá? Analisando. Essa minha vida é só trabalho. É só dificuldade, é só desafios. 2, esse menino precisa de um trabalho, precisa de um emprego. 3, o trabalho dele é só carimbar documentos. A função dele é só trabalhar documentos. E tem o complemento da frase que é: ele quase não tem trabalho. Ele quase não tem dificuldades. O trabalho é uma moleza, ok? Então, a polissemia é quando uma mesma palavra assume diferentes significados dependendo do contexto em que ela se aplica. Beijo!